En esta manhã, certo, quero introduzir a minha palavra com um texto de Isaías. Isaías capítulo 37, verso número 5 e 6. Isaías 37, versos 5 e 6. Certo, tendo esto em mente, certo, vamos a tratar de entender este inimigo, certo, chamado Senaqueribe, que para nós se vai multiplicar em vários frentes, não é? Aqui é um único inimigo, mas nós vamos a diferenciar ou vamos distinguir em Senaqueribe os inimigos que precisaremos enfrentar o pós-guerra. Como dizia, certo, uma das finalidades de Senaqueribe é que me torne oscilante, me entre em uma inestabilidade. O propósito dele é me desestabilizar. Perfeito? E demos toda essa introdução agora há pouco. Muito bem. Diz assim: e os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías les diz: assim direis a vosso rei, a vosso amo, não é? Diz o Senhor: não temais à vista das palavras que ouvisteis, não é? Com as quais os servos do rei, os mensageiros do rei da Síria contra mim blasfemaram. Então, queridos, aqui há dois pontos importantes. Eu só vou tratar o segundo hoje, certo? E eu estou assim, não é porque estou acelerado, mas preciso ganhar tempo, porque todos os domingos temos aí umas pequenas interrupções em razão da perda de bateria de nossos aparelhos, não é? Então eu estou falando rápido, certo? Não porque estou acelerando, senão porque preciso falar rápido para ocupar o menos tempo possível, não é? Para nós tratar, certo, lo possível de não ter os contratempos de bateria que nós temos tido nos domingos anteriores. E aí é que trocar fiação, há que fazer algumas manobras. Então, essa é a razão por la qual estou assim falando rápido, ok? Gostaria de falar mais devagar, mas tenho que me ajustar a algumas exigências de equipamento. Então, aqui há dois, certo? Aqui há dois pontos muito importantes e eu vou tratar só de um. Depois que Ezequias recebe os mensageiros de Senaqueribe e eles, certo, fazem todo um relato e nós vamos trabalhar um pouquinho com esse relato, certo? Ezequias procura ajuda profética. Então, o primeiro que você precisa entender é que para combater este inimigo, não o podemos combater sozinhos, não é? Não podemos sozinhos, e será de vital importância que você possa, certo, tomar atenção a cada instrução profética que o Senhor nos trouxe, o Senhor nos está trazendo e certamente o Senhor nos trará. E isto tem, certo, ligação direta, certo, diretamente ligado conosco, a comunidade apostólica do Ninho das Águias. Nós somos uma comunidade profética, por isso nós estamos tratando este assunto agora. Não estamos esperando, certo, que, entre aspas, Senaqueribe chegue e queira adentrar, queira penetrar, não é? Um aspecto importante, certo, é que Senaqueribe cercou Jerusalém. Ele dominou 46 cidades e, certo, ele cercou Jerusalém, mas ele não entrou em Jerusalém. Ele usa uma expressão em seus escritos que ele engaiolou Jerusalém como um passarinho engaiolado em uma, certo, em uma gaiola. E esta é a intenção de Senaqueribe. A intenção de Senaqueribe é nos engaiolar, certo, com a intenção de penetrar. Mas o texto bíblico diz que ele não adentrou em Jerusalém. Ele o cercou, ele ficou na periferia, mas ele não, certo, não adentrou. Este é o nosso trabalho, não é? Ele nos vai cercar, mas nós não podemos permitir que ele entre. Para que ele não entre, certo, para que ele não penetre, ok? Você precisa entender que uma base na sua vida, uma base é a voz profética de Deus, é a sua voz. Talvez essa expressão seja redundante, voz profética, não é? Porque a voz do Senhor é profética.
Ok? Então, esta batalha não pode ser, ou melhor dizendo, este inimigo, certo, demanda, se podemos chamar assim, a presença profética, ouvir a voz de Deus para poder enfrentar, certo, este inimigo. É o que Ezequias faz, este é o padrão, não é? Ezequias recopila, certo, faz cartas, e vamos ver mais adiante, em outro domingo, isso da carta, certo? Ezequias faz uma carta e manda, certo, manda a Isaías, o profeta de plantão, o profeta, certo? Descobri também que o profeta Miqueias é contemporâneo a estes dias. Miqueias também escreveu acerca disto, e talvez pudéssemos ver um texto em Miqueias capítulo número 1, verso de número 9, onde fala acerca do cerco de Jerusalém, mas não a penetração na cidade. Observe o que diz, e se está referindo a Senaqueribe, ok? Vou lhe colocar só a segunda parte para que você entenda, certo? Para que você entenda, certo? Fundamentando que Senaqueribe chegou, mas não entrou, certo? Olha o que diz Miqueias, referindo-se ao cerco de Senaqueribe. Essa informação la obteve ontem, não é? Não sabia que o profeta Miqueias, certo? Não tinha consciência nem noção que o profeta Miqueias era contemporâneo dos dias de Ezequias. E ele diz, chegou a Judá. Até onde? Até as portas de Jerusalém. Ele não entrou na cidade, ele cercou a cidade, mas ele não adentrou, não é? Então seria muito interessante, porque eu estou dando este texto, porque seria muito interessante que você pudesse ler Miqueias com esta ideia, não é? Hoje em dia há tantas bíblias de estudo que você pode ir acompanhando a que se refere a palavra profética do profeta Miqueias. É um livro curtinho, é um livro que você pode ler em um par de minutos, não é? Então seria interessante você ter este contexto. Voltemos aqui, certo? Combater Senaqueribe demanda auxílio profético. E eu insisto, nós somos uma casa profética, por isso nós nos estamos antecipando aos acontecimentos. O profeta vê por antecipação, o profeta é evidente, o profeta anuncia antes que cheguem as coisas, como esta casa lo está fazendo e lo está recalcando já há praticamente um mês que estamos, certo? Há bastante tempo estamos falando do pós-vírus, do pós-pandemia, do pós-Covid-19, depois destas coisas, ok? Então, o primeiro que me diz Isaías 37, 5, 6, que este inimigo se combate baixo a instrução de Deus, através da voz do Senhor, através da palavra profética. E segundo, que é meu tema, certo, que eu vou tratar, certo, de desenvolver nesta manhã, certo, que é uma guerra de palavras, ok? Olha o que diz Isaías: não temam à vista das palavras que ouviste. Sabe, enquanto estudava, cheguei à conclusão, certo? E você vai ver em alguns aspectos nesta manhã que como se chama fake news. Senaqueribe é perito em fake news. La guerra de la fake news, e isto é muito interessante, porque esse é o tema destes dias: falsas notícias, falsos argumentos, falso através da palavra. Eu coloquei aqui, certo? É uma guerra de palavras, e aqui entram os meios de comunicação, aqui entram as redes sociais, certo? Senaqueribe vai usar todo tipo de meios de comunicação, incluindo as redes sociais, porque esta é uma guerra de palavras, certo? É a guerra das comunicações que ouvimos, certo? Que vemos na televisão, e lo temos dito. Por isso Isaías recalca, certo? E ele diz o seguinte: não temam, não se amedrontem, não perdam vossa confiança, não percam vossa fé, não percam vossa esperança em relação a tudo aquilo que vocês ouviram, não é? Aqui está o contraste.
não é? Precisamos de ajuda profética para quê? Para anular as palavras que não provêm de Deus. As palavras que Senaqueribe declara, certo? Elas pararão, certo? No filtro da voz de Deus. Se nós não temos o filtro da voz de Deus, nós acreditaremos naquilo que ouvimos, acreditaremos em lo que o Jornal Nacional diz, acreditaremos em las fake news, não é? Você vai entender aquilo que eu estou falando, certo? Há muitas pessoas, certo? E me estou referindo a meus filhos que são informados, não é? Que sabem de economia, que sabem de política, mas quero desafiá-los nestes dias a conhecer ao Senhor de maneira profunda, porque este homem que é teu pai conhece pouco de política, conhece pouco de economia, conhece muito pouco de aquilo que talvez a você lhe interessa, mas este homem que é teu pai espiritual conhece a voz de Deus. Sabe ouvir a voz de Deus, e mesmo não tendo, certo, profundidade política, mesmo não tendo profundidade econômica, mesmo não tendo noção, certo, de, chamemos assim, de los conspiradores deste tempo, certo, eu tenho aprendido a ouvir a voz de Deus, e isso não quer dizer que não me possa abrir para aprender de política, aprender de economia, aprender mais de educação, não quer dizer isso, mas o que precisa conduzir a mim e a sua vida é a voz de Deus, não a voz do jornal, não a voz do livro, certo, daquele que é mentor do presidente da República do Brasil, as ideias daquele homem que é tido como filósofo, e tido como filósofo digo eu porque não o conheço, então não posso afirmar, não é o tempo dos filósofos, não é o tempo dos entendidos em economia, não é o tempo, é o tempo de ouvir a voz de Deus, porque é uma guerra de comunicação. É uma guerra de palavras. Uau! Certo? Senaqueribe é claro, diga, não se deixem influenciar pelas palavras dele. Não deem ouvido às palavras dele. E ele usa uma expressão muito importante em outro lugar, não aqui. Ele vai falar de blasfêmia, porque ele se levanta contra Deus, não é? Então são palavras mentirosas, são palavras enganosas, são sofismas, certo? Aqui, queridos, esta guerra não se ganha com estadísticas. Esta guerra não se ganha, certo, com a pesquisa da Folha de São Paulo. Esta guerra não se ganha com os indicadores econômicos. Esta guerra, este inimigo vai ser vencido de maneira sobrenatural quando coloquemos, certo, apuremos o nosso ouvido à voz do Senhor. Uau! E queridos, e olha, aqui está minha família de testemunhos, certo? Falo verdade e não minto. Eu tenho procurado, certo? Tenho procurado ouvir muito pouco os jornais acerca de estadísticas, quantos morrem, quantos infectados, a economia, certo? Raramente, talvez pela noite, a vezes antes de dormir, escuto um pouco e o sono me vence e não consigo assistir mais jornal, porque tenho aprendido já há um tempo que ouvir notícias ou me deixar influenciar pelos meios de comunicação rouba a minha fé. Certo? O Jornal Nacional rouba minha fé. O Datena rouba a minha fé. Eu passar pendente, certo, das notícias nas redes sociais rouba a minha fé. Eu preciso me aplicar, eu preciso me dedicar a ouvir o que Deus tem a dizer para este momento. Então precisa ficar muito claro, certo? Muito claro. En este ponto, Senaqueribe se parece a Golias. Golias usou o poder da palavra para amedrontar, fazer recuar, diminuir a estima do exército de Israel. Certo? Se você quer fazer uma conexão e lhe acomoda melhor, estude Golias, como Golias se apresentou perante o exército de Saul, perante o exército de Israel. Ele era periodicamente, 2 horários ao dia, igual como funcionam, por assim dizer, a grande maioria dos jornais, 2 vezes ao dia, certo? Pela manhã e pela tarde, de maneira sistemática,
automática, Golias bombardeava, certo, o exército de Saul, o exército de Israel com informações. Não tem homem aí, não tem valente, olha, eu sou grandão, e aí los amedrontava até que chegou Davi. Até que chegou Davi, e Davi não se influenciou por lo que ele dizia, mas ele fez uma leitura espiritual do gigante, e o primeiro que ele percebeu, que aquele homem não estava aliançado com Deus, e se não tinha aliança com Deus, ele era altamente vencível, ele era altamente derrotável, por assim dizer. Seu tamanho não importava muito, porque era homem sem aliança. Jesus disse: quem é este filisteu incircunciso? Essa expressão queria dizer, certo, este filisteu não tem aliança. Nós somos os homens de aliança. Deus tem uma aliança comigo, certo? Deus tem uma aliança comigo e com seu povo. Então nós temos grandes chances, 99,9999, de vencer esse gigante gritão, certo? Boca aberto, no sentido de dizer tantas coisas. Ok? Senaqueribe tem características de Golias. Então, Isaías declara: não deem atenção às suas palavras. Não é? Não deem atenção às suas palavras. Não temais, certo? As palavras que ouvistes. E ouça deste profeta, certo? Não se amedronte por aquilo que você ouve, por aquilo que você vai ler no jornal, por aquilo que você vai ler na internet, certo? Não se amedronte, apegue-se de Deus, aferre-se a Deus, e na dúvida, chamémoslo assim, certo? Procure ouvir o que Deus tem a dizer. O que Deus tem a dizer. Não é meu tema, mas Ezequias, juntamente com Isaías, apresentaram as cartas de Senaqueribe para o Senhor. Entraram em seu templo e apresentaram as cartas, como dizendo: Senhor, que o Senhor tem a dizer com relação a todo este relatório do rei. Então é uma guerra de palavras, é uma guerra de fake news. Não é? É uma guerra, o inimigo vai fazer de tudo para te enganar. Este inimigo vai fazer de tudo para remover as tuas bases de confiança. Não é? Ele vai fazer de tudo, ele vai colocar em dúvida que Deus pode te livrar, que Deus pode nos livrar. Ok? Essa é a minha introdução, e eu quero ir agora, certo? Quero ir agora para o capítulo 36 capítulo 36 de Isaías. Por favor, eu não vou colocar o texto porque vou tratar de trabalhar, certo? Tenho 10, 15 minutos e vou ir hasta onde eu consiga ir. Vou trabalhar em todo o capítulo 36, então não vou colocar os versículos. Vou trabalhar no capítulo 36 do livro de Isaías, que tem 22 versículos. Ok? 22 versículos. Ok? Primeiro versículo: e aconteceu no ano 14º, no ano 14 do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Ok? Você precisa entender que a partir de agora o profeta Ezequias, certo, o profeta Isaías vai falar do segundo período. O primeiro período, certo, durou aproximadamente 14 anos, não é? Onde Ezequias fez toda aquela reforma que nós já vimos. Perfeito? Agora, ele começa a viver o ano 14º. Você precisa lembrar, certo, que os textos paralelos nos avisam, nos dão a informação que Ezequias reinou 29 anos. Então, se ele está começando o 14, certo, isso quer dizer que vivendo o 14, ele viverá 15 anos mais. Porque este dado é importante? Porque depois da vitória contra Senaqueribe, Ezequias entra em aqueles 15 anos, certo, que Deus lhe otorgou a pedido dele. E você tem ouvido de mim que os últimos 15 anos de Ezequias foram os piores anos.
Então, Ezequias está fechando, se podemos dizer assim, o primeiro período e está fechando, certo? E está fechando com o triunfo que o Senhor lhe dá sobre Senaqueribe. Os próximos 15 anos serão anos de decadência na vida de Ezequias, que nós também vamos a tratar isso, mas em um futuro próximo. Então, está chegando ao final do primeiro período. Essa data, 14º ano, ano 14, é muito importante para entender os 15 anos que depois que o Senhor, certo, restaura sua saúde, certo, ele pede, Ezequias pede 15 anos de vida. Verso número 2. Então o rei de Assíria enviou Rabsaque desde Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército, e ele parou junto ao cano do tanque mais alto. É muito interessante esta expressão, não é? Junto ao caminho do campo do lavandeiro. Observe, Senaqueribe mandou mensageiros credenciados, não eram qualquer mensageiros, não era uma comitiva, mas eram homens selecionados a dedo. Um desses homens, certo? Me parece que Rabsaque é um título e não um nome, não é? Na minha pesquisa, mas mandou mensageiros qualificados, e estes homens, certo, ao Isaías escrever que ele se parou junto ao cano do tanque mais alto, buscou lugar elevado, buscou lugar onde todo mundo pudesse ouvi-lo, vê-lo e escutá-lo, ok? Buscou um lugar estratégico para comunicar a sua mensagem. Não pode tirar de seu contexto aquilo que eu lhe estou dizendo. É uma guerra de palavras, é uma guerra de comunicação, é uma guerra de falsas notícias, de falsas verdades. Ok? Versículo número 3. Então saiu a ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e João, filho de Asaf, o conselheiro. Dizer, Ezequias seguiu o protocolo. Ele me mandou uma comitiva, eu também mando uma comitiva para ver, certo? Para ver e ouvir o que ele tem a dizer. Versículo 4, o emissário de Senaqueribe, certo, diz assim, Rabsaque lhe disse, ora, dizei a Ezequias, assim disse o grande rei, rei da Assíria, que confiança é esta que tu manifestas? Primeiro atacou a Ezequias o rei. Ok, dizendo, por que você está tão confiante? Lembre-se, Senaqueribe tinha invadido 46 cidades pertencentes ao reino de Judá. Só lhe faltava, por assim dizer, Jerusalém. E ele está colocando em dúvida, certo, em quem confia Ezequias. Ele está dizendo, de onde provém a tua confiança, Ezequias? E depois você vai ver que ele começa pelo Ezequias, mas ele se estende ao resto do povo. Ok? Então, o primeiro que este inimigo vem, certo, a comunicar, o objetivo dele na sua comunicação é minar a nossa confiança em Deus e em los homens que Deus tem levantado para estes dias. O propósito, certo, de estas notícias é minar a tua confiança, é contaminar a tua fonte de confiança. Esta expressão que vou colocar lá, certo, não sei como diria a versão, a tenho aqui, eu vou procurá-lo, só me dê um momentinho. NVI... Nova versão transformadora. Vamos ver Ezequias não, estou com Ezequias. Isaías, capítulo 36. Olha o que diz a versão transformadora. Vou colocar esta pergunta do mensageiro, certo, de Senaqueribe. Ok, olha a versão transformadora. Em que você confia que lhe dá tanta segurança? Essa é a pergunta.
Certo? Aqui no texto diz em que, mas para nós a pergunta é em quem? Porque a gente não confia em coisas, a gente confia em Cristo, e Cristo é uma pessoa. Por que você está tão confiante que eu não vou entrar na tua cidade, que não vou tomar a tua cidade, que não vou saquear a tua cidade? Em quem você confia? Então, certo, o primeiro aspecto que temos aqui é que ele vem para minar, para gerar desconfiança, para despertar um sentimento para que você, certo, desconfie, não acredite, certo, em Deus e acredite na sua própria força, e acredite na sua própria fórmula, e acredite em seu jeito de fazer as coisas. Versículo número 4, versículo número 5. Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Novamente, cita que é uma guerra de palavras. Está dizendo suas palavras são vãs, certo? Sua segurança tem como base um fundamento vazio. Isso significa vã. Palavras vãs em quem, pois, agora confias e contra mim te revelas. Eis que confias, certo? Vai falar que ele se apoiou no Egito, não é? Então está trabalhando, certo, novamente para minar a fonte de confiança, não é? Usando as palavras, ok? Versículo número 7, 8, 9, 9. Vou ler aqui, ó. Mas se me dizerem, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis. Olha que astuto, não é? Ezequias tinha removido os altos, não é? Os lugares de adoração pagãos. Então ele disse, olha, sua confiança está no Senhor, mas como assim? Porque Ezequias removeu os lugares de adoração. Sabe, a gente pode tomar que Senaqueribe não entendia o que falava, porém ele entendia muito bem. Sabe por quê? Porque está apelando a los insatisfeitos. Está apelando àqueles que se sentiram prejudicados porque Ezequias removeu os lugares de adoração pagão. Ele está querendo que o povo se volte contra Ezequias. E observe aqui há um segundo aspecto muito importante, não é? Senaqueribe apela para suas insatisfações. Ele vai despertar as suas insatisfações. Ele vai querer penetrar por aí. Ele vai dizer, está confiando em Deus, mas olha como Deus te tem. Olha que esse Deus que você confia, certo? E você vai ver a continuação o contraste. Olha como Deus te tem. Por exemplo, eu vou lhe colocar meu caso, certo? Eu ainda moro de aluguel, então se há uma insatisfação em meu interior com relação, certo, a que Deus ainda não me deu uma casa para morar, certo, minha, de propriedade minha, e eu ainda moro de aluguel, ele vai tratar de se infiltrar por aí, ele vai usar a porta da insatisfação para minar a minha confiança. Uau! Eu não sei se você está entendendo, eu estou impactado, gente. Eu estou impactado com esta palavra. Sabe, eu acordei mais cedo, ontem Deus traspassou meu espírito com uma flecha profética. E ontem fui deitar e hoje me propus acordar muito mais cedo do que comumente acordo. E eu clamei ao Senhor e eu me debrucei na Escritura e eu estou impactado. Como o Senhor, é decir, impactado porque sou homem, mas tão exato, como tanto detalhe. Como assim? Então, por favor, é tempo de sarar as nossas insatisfações. É tempo de sarar as nossas insatisfações. Se o Senhor não te deu casa, não importa, mas Ele te deu Cristo. E em Cristo está tudo aquilo que nós precisamos. Amém. Me está entendendo? Talvez você diga, não, mas minha casa é pequena, eu moro em uma sala e em uma cozinha. Sare suas insatisfações. Amém. Por favor. Amém. Por favor. Se anda a pé, glorifique a pé. Se seu carro é
é usado, se seu carro é popular, louve ao Senhor. Cure suas insatisfações, por favor, porque Senaqueribe vai usar as suas insatisfações. Cristo Jesus é a única fonte de satisfação. Amém. A única. Deus pode usar a sua família para te satisfazer, sim, mas a fonte de satisfação se chama Cristo. Amém. Deus pode usar uma prosperidade material para manifestar o seu amor, mas sua fonte de satisfação deve ser e precisa ser Cristo. Amém. É tempo de que o Senhor cure as nossas insatisfações. Mas se eu tenho a vida que eu não queria, mas eu moro na casa que não gosto, eu moro no bairro que não gostaria de morar, eu sonhei, não sei, com outro tipo, como dizer isso, eu sonhei que meus filhos seriam de outra maneira, eu estou insatisfeito como meus filhos se conduzem, como meus filhos vivem, como meus filhos se comportam. É tempo de sarar as nossas insatisfações. Amém. Por favor, ouça este homem, por favor. Ouça a voz profética do Senhor nesta manhã. Porque Senaqueribe vai apelar para as suas insatisfações. Ele vai apelar para as suas insatisfações. Olha como fica claro isto. Verso número 8. Ora, pois, dá agora, olha a palavra que se usa, reféns a meu Senhor. Sabe o que significa? Entreguem-se para mim como reféns, sejam cautivos meus, não é? Se entreguem para mim, disse o rei da Síria, e dar-lhes-ei 2.000 cavalos, se tu pudieres dar cavalheiros para estes. Olha, lo diminui. Ele disse, olha, se vocês se entregam, se vocês me deixam entrar, me deixam dominar Jerusalém, certo? Vocês vão ser reféns meus, vão ser meus prisioneiros. E eu vou dar 2.000 cavalos a vocês. Se é que vocês têm cavalheiros ou soldados para montarem nesses cavalos. Lo está diminuindo. Ele está dizendo, por mais que eu te dê os cavalos, você não terá condições de sair a lutar comigo. Mesmo que você se entregue, e mesmo que eu te dê cavalos, você não terá condições de lutar comigo. Olha, verso 9. Como não podendo voltar o rosto a um só príncipe dos mínimos servos de meu Senhor, confias no Egito por causa dos carros e dos cavalheiros. Não é? Porque Ezequias estava aliançado com o Egito, não é? Que diz verso 10, muito interessante. E subi eu agora, sim, o Senhor, contra esta terra para destruí-la. O Senhor mesmo me diz, sobe contra esta terra e destrua-la. Observe, ele atribui, certo? Senaqueribe diz, se eu estou aqui, estou pela vontade do Senhor, e o Senhor está de meu lado. O Senhor me autorizou, certo? O Senhor me autorizou a invadir Jerusalém. O Senhor me autorizou. Ele está colocando em dúvida de que lado Deus está. Quero lhe dizer que Deus não está nem do lado de Senaqueribe, nem de nosso lado. O Senhor está do lado de seu propósito, amém, da sua vontade. Amém. Josué pergunta isso para uma pré-encarnação de Cristo, o príncipe do exército do Senhor. E ele pergunta, você vem nos ajudar ou vem ajudar os nossos inimigos? Ele disse, por assim dizer, e bate no peito, certo? O anjo do Senhor e disse, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Eu estou aqui para lutar pelo Senhor. Não estou aqui para lutar nem por Josué, nem por os inimigos. Eu estou aqui para lutar pelos interesses de Deus. Amém. Pelos interesses de Deus. Ele coloca em dúvida de que lado Deus está. Deus está do lado de seu propósito eterno. Deus está do lado da sua vontade. Deus está do lado de seu querer. E se eu estou em Cristo, eu estou do lado de seu propósito. Se eu estou em Cristo, eu estou do lado da sua vontade. Se eu estou em Cristo, minha confiança está nele, certo? Se eu estou em Cristo, eu sei que o Senhor tem tudo baixo o seu controle. Amém.
bajo o seu controle. Verso 11. Então diz Eliquim, o Sebna e Joa a Rapsaki: pedimos que fales a teus servos te pedimos que fales a teus servos em siriaco, porque bem o entendemos, e não fales em judaico a los ouvidos do povo que está sobre o muro. Observe aqui, olha que interessante, não tire de sua mente, esta é uma guerra de palavras. ¿Sabe lo que fizeram os mensageiros de Senaqueribe? Eles falaram, certo, em um dialecto que todos podiam entender. Não é? Ele lhe está pedindo que falem em um dialecto comercial, em um dialecto político, chamémoslo assim, para que tan só os mensageiros de Ezequias entendam o que eles estão falando. Mas eles dizem, não, nós vamos a falar em alto e bom tom, para que todos ouçam o que nós temos a dizer. Sabe por quê? Porque eles querem gerar intimidação. Estes dias, os meios de comunicação não falarão difícil, não serão prolixos em suas palavras. Me está entendendo? Não usarão nomenclaturas que você não conhece. Não, certo? Estas notícias estão direcionadas para que todo aquele que pare possa entender aquilo que está ouvindo. ¿Me está acompanhando? Não vão usar uma linguagem econômica, não vão usar uma linguagem política, não vão usar uma linguagem polida, não. Vão falar coloquialmente para que todo aquele que para perante a televisão, perante o computador, perante um jornal, perante uma revista, possam entender o que eles estão comunicando. ¿Me está acompanhando isto? Observe, vou parar aqui no 12. Mas Rapsaki diz, o mensageiro de Senaqueribe: porventura mandou-me o meu senhor só a falar com teu senhor e para que vocês entendam? Estou parafraseando o texto. Para dizer estas palavras? Claro que não. Antes, aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam, certo, convosco o vosso esterco e bebam sua própria urina. Sabe o que quer dizer isso? Los humilha moralmente. Diz, estamos aqui para comunicar uma verdade que gere medo em vocês. Ao ponto, certo? Ao ponto, certo, de vocês se defecarem ao ouvir estas palavras. E ao ponto de vocês se urinarem ao ouvir estas palavras. E não só defecarem se urinarem, mas vão a cair prostrados, certo? Numa força de ilustração, certo? Que a gente vai mergulhar vocês em vosso próprio excremento e na vossa própria urina. Tal é o pavor das nossas palavras. A gente sabe, querido, a gente sabe que num momento de temor, não temor, de medo, de desespero, as pessoas defecam, as pessoas se urinam. Não é? Há expressões até vulgares que as pessoas usam se referindo a tudo isso. Esta é a intenção de Senaqueribe: nos humilhar, nos diminuir, nos dizer, cadê seu Deus? Onde está? Não livrou as outras nações, como vai livrar as suas? Sabe qual é o argumento? Não escapou Estados Unidos, certo? Um país com uma economia forte. O Brasil vai escapar, certo? A todo esse problema econômico. Eu não sei se nós vamos a escapar ou não vamos a escapar. Eu só sei que meu ambiente de graça e de segurança se chama Cristo Jesus. Amém. Só sei isso. Amém. Darío, mas as melhores economias não resistiram. E eu conheço a melhor economia do mundo, chamada Cristo. Cristo é a melhor economia. Mas as economias do mundo estão preocupadas, mas Cristo é a minha segurança. Eu não vou me defecar nem me urinar ao ouvir as notícias que os meios de comunicação estão declarando. Eu vou decidir.
eu decido, como diz Ezequias, eu decido fazer aliança com o Senhor. Eu decido ouvir a voz do Senhor. E como disse Paulo, seja que vivamos, seja que morramos, somos do Senhor. Somos do Senhor. Igual que os jovens judeus, se o Senhor nos livra, continuamos de pé. Mas se o Senhor não nos livra, continuamos de pé, porque de maneira nenhuma nos dobraremos perante a estátua, nos dobraremos perante as informações adversas, não nos dobraremos. Não nos dobraremos. Sim, sabe por quê? Porque Deus é muito mais que uma crise financeira. Deus é muito mais que isso. Me atrevo a dizer, e estou terminando minha palavra nesta manhã, certo? O Senhor nos vai colocar à prova. Vamos ser provados em quem acreditamos, se no Senhor ou na força de nosso braço. Se acreditamos em carros ou em cavalos. O salmista declara, eles confiam em carros, eles confiam em cavalos, mas eu decido confiar no Senhor. Eu decido confiar no Deus da minha salvação. Eu decido, eu e minha casa, como Josué, decidimos seguir ao Senhor. Eu e a minha casa decidimos ouvir a sua voz. Sabe, assim não seja, e entendam muito bem, estou colocando em um extremo, assim não seja que passemos necessidade, nos alegraremos no Senhor. Amém. Nos alegraremos no Senhor. Mesmo que não haja mais vacas nos corrais, mesmo que a oliveira não dê o seu fruto, mesmo que a figueira não dê seu fruto, contudo, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor e no Deus da minha salvação. Eu não vou recuar, eu não vou vender as minhas convicções, eu não vou me tornar refém do medo. Eu não vou me tornar refém das comunicações. Há outro texto que diz, talvez em um texto paralelo que eu li, venham comigo e eu os levarei na terra, eu lhes darei casa, eu lhes darei terra para o plantio. Não. Prefiro a necessidade com Cristo que a abundância com Senaqueribe. Prefiro o Senhor, decido acreditar em Ele, decido acreditar em Sua voz, decido acreditar em los profetas do Senhor, decido acreditar na verdade de Deus, que a mentira do inimigo está na hora, é momento oportuno. É momento oportuno de crer na verdade de Deus. E a verdade de Deus é seu Filho. É tempo de crer em Cristo. Se estamos em Cristo, estamos seguros. Se estamos em Cristo, estamos provistos. Se estamos em Cristo, estamos protegidos. Amém. Quero orar com você agora. Amém. Vou parar no verso número 12. Não tenho condições, estou tocado, estou mexido por Deus. Não tenho condições de continuar talvez falando assim. Quero parar aqui, quero orar com você nesta manhã. Esta é a declaração desta casa. Nós do Ninho das Águias decidimos confiar no Senhor. Decidimos confiar no Deus da nossa salvação. Decimos não a los rumores. Decimos não a las falsas notícias. Decimos não a la fake news. Em um mundo do Espírito dizemos não. Decidimos acreditar. Mesmo que não tenhamos condições de enfrentar este inimigo, como diz Senaqueribe por meio de seus mensageiros, mesmo que eu de cavalos, vocês não terão homens preparados para me enfrentar. Mesmo que não tenhamos condições, glória a Deus, porque não temos condições, porque a nossa condição provém de Cristo. Cristo é a nossa provisão, Cristo é a nossa segurança. Mesmo que haja anúncios de dias maus, mesmo que veamos dias sombrios, decidimos
acreditar no Senhor. Amém. Eu decido acreditar no Deus da minha salvação. Amém. Eu decido acreditar no Senhor. Eu decido acreditar nas suas palavras. Eu decido me aprofundar nele. Eu decido me ancorar nele. Amém. Eu decido me apoiar nele. Eu declaro, ele é minha rocha, ele é meu fundamento, ele é a base de minha vida. Amém. Amém. Eu decido. Sim, Senhor. Eu decido inclinar meu coração ao Senhor. Amém, Senhor. Eu decido entrar na sua presença como força de expressão e dizer, Senhor, que o Senhor tenha a dizer de tudo isto. Que o Senhor tenha a dizer com relação a tudo aquilo que temos ouvido. Queridos, durante 11 anos eu ouvi tantas coisas, que não iríamos para o frente, que nós éramos uma igreja insignificante, que nós éramos um bando de rebeldes, certo? Que se tinham unido a um rebelde maior chamado Dario. Eu ouvi tantas coisas nestes 11 anos. Eu ouvi tantas calúnias, eu ouvi tantas coisas, e vocês são testemunhas, mas eu decidi ouvir o Senhor, e eu vejo que podemos ser poucos, mas somos relevantes. Amém. Somos relevantes. Amém. Podemos não ter um espaço físico, mas o Senhor sabe quem nós somos. Amém. O Senhor sabe quem nós somos. Por favor, se você não crer a esta palavra, creia na trajetória deste homem. Acredite no Senhor, certo? Pela trajetória. Acredite no Senhor pela trajetória. Nós, como ninho das águias, uma vez mais decidimos acreditar no Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Dizer não às falsas informações, dizer não ao engano, dizer não, certo, àquilo que o inimigo está transmitindo. Não importa, deixa ele, certo, aí uma palavra. Observe versículo 21. Só para terminar, por favor, versículo 21. Olha o que diz. Los mensajeros de Ezequías ouvieron tudo isto. E olha, versículo 21. Mas eles se calaram e não lhes responderam palavra, porque havia mandado o rei dizendo, não digam nada. ¿Sabe lo que entiendo con esa declaración? Esta guerra se gana en un silencio para con los hombres y en un grito para con Dios, por así dizer. Para los hombres no tenho nada a dizer. Nada a dizer. Ah, Dario, mas como você vai enfrentar tudo isto? Não tenho nada a dizer. O único que vou lhe dizer alguma coisa é a Cristo Jesus. Para os homens não tenho resposta, sabe? Esta guerra, a guerra que usa palavras, se vence com o silêncio. Aqui não valem os argumentos. Aqui não valem, certo, as respostas bem elaboradas. Eles não são dignos de minha resposta. Quem é digno de minha pergunta é Cristo Jesus. Senhor, o que vamos fazer com tudo isto? Mas para eles não tenho respostas. Para o mundo, neste momento, certo? Assim, mas e seu Deus? Como você vai fazer? Como você vai viver? Para eles não tenho respostas. Esta guerra de palavras se vence com silêncio, se vence não murmurando, não se queixando, não agindo igual que Israel. Ah, para isto Deus nos trouxe hasta aqui? Não, não se vence assim. Se vence de outra maneira. Vamos a orar ao Senhor. Senhor, te damos graças, Pai, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por o Senhor ser tão assim. É redundante, Senhor, minha palavra, mas o Senhor ser tão exato, ser tão minucioso, Senhor, o Senhor ser tão desses pequenos detalhes que fazem uma grande diferença. Amém. Para mim, Senhor. Sim, para mim os detalhes fazem uma grande diferença. E porque para mim o detalhe é importante, o Senhor se comunica comigo nesses pequenos detalhes. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque os detalhes para mim manifestam o teu amor, o teu cuidado, a tua atenção para conosco. O Senhor declarou através do profeta Amós, o Senhor não faz nada sem avisar antes, Senhor. E nós estamos sendo avisados, Senhor.
Nós estamos sendo avisados neste dia. Avisado de como age Senaqueribe, como se comporta, como ele trabalha. E nós decidimos, Senhor, tapar nossos ouvidos. Tapar nossos ouvidos, Senhor, a lo que vem de fora. Mas abrir nossos ouvidos àquilo que vem de dentro. Amém. Porque a voz do Senhor ecoa dentro de mim. A voz do Senhor se faz ouvir desde meu interior, não mais de fora. Eu decido tapar meus ouvidos para tudo aquilo que vem de fora. E tomar atenção em todo o que vem de dentro. Amém. É a voz do Senhor. É a voz do Senhor. ¿Por quê? Porque a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é poderosa como o estruendo, como barulho, como o ruído de muitas águas. Amém, Senhor. Porque a voz do Senhor é poderosa. Senhor. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é poderosa. Despedaça o cedro do Líbano. Amém. Porque a voz do Senhor é poderosa. Amém, Senhor. A voz do Senhor é poderosa. E decidimos nesta manhã acreditar no Senhor. Acreditar no Senhor.